Gente, o tema da mensagem de hoje, eu coloquei assim: o mistério glorioso da cruz e a síndrome de Jacó. Vocês vão achar que não tem nada a ver, mas é isso aí, o mistério glorioso. Tem um mistério que vai ser revelado aqui da cruz. E a síndrome de Jacó. Olhe bem, Gênesis 1, 26 a 27, que vai ser mais um ensino do que uma pregação. Gênesis 1, quando Deus vai criar o homem, 26 e 27. Só esses dois versículos eu vou ler na versão NVI aqui, fica bem facinho de entender. Amém? Amém. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E o versículo 21 vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ou macho ou fêmea, os criou. Pai louvado, 27, né? 26 e 27, isso. Pai, louvado seja teu nome pela tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto para te ouvir. Seja o caminho que o Senhor nos levar, esse com certeza é o melhor caminho, porque só há um caminho, uma verdade, uma vida que está por meio de Jesus Cristo. Que nosso coração não se endureça essa noite, mas é que a gente aprenda e possa aplicar na nossa vida. Tudo seja para a glória do teu nome. Amém. Amém. Eu queria dizer aqui que Deus não precisa de nós. Todo mundo sabe disso. Ele nunca precisou da gente. Agora, é muito intrigante esse texto aqui, porque ele conjuga o verbo na terceira pessoa. Né? Ele fala: façamos o homem à nossa imagem. Com quem Deus está falando? Será que ele está olhando para os anjos e está dizendo: façamos o homem? Eu sei que parece bobo isso aqui, mas olhe bem, gente. Para nós cristãos, isso é óbvio. Por quê? Porque a gente crê no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu já falei aqui na Revelação que Jesus Cristo habitava dentro de Deus. Ele era o Logos, ele era que sempre existiu junto com Deus. Era 3 em 1. Quando Jesus Cristo vinha, ele saía de dentro de Deus, se manifestava no Antigo Testamento como o anjo do Senhor, até o momento que ele saiu de dentro de Deus e foi ser concebido homem no ventre de Maria. Gente, a gente crê nessa trindade, mas é como se Deus se olhasse para si mesmo e dissesse assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Eu já falei muito isso aqui, mas vou falar de novo porque é importante. Cara, Deus é 3. Ele sozinho é uma família. Deus sozinho é uma comunidade. Vocês vão pegar isso aqui. E ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Ai, meu Deus. O que Deus fazia, gente, antes de criar tudo? Antes da criação dos anjos? Será que ele debatia com o Filho, com o Espírito Santo? Pai, está muito monótono isso aqui, velho. Vou criar um ser, Abraão, botar ali para divertir a galera. Será que ele fazia isso? Vou criar ali aquele povo. Ah, está muito ruim isso aqui. Não. Ele era uma família, com ele mesmo. Ele não sentia falta de nada. Era o Pai amando o Filho, amando o Espírito, em total comunhão um com o outro, Jorge. Ou seja, Deus não precisa de nós. Ele está satisfeito nele. Por quê? Porque ninguém vive sem uma família. E ele era família nele mesmo. Aí ele vai criar um ser. O homem. E o versículo fala assim: criou Deus, versículo 27. Traçar aqui esse 7 está parecendo 1, por isso que eu falei 21. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Você sabe aqui que homem é ser humano. Você sabe disso, né? Ele criou o ser humano à sua imagem, macho e fêmea, porque aqui homem significa Adão. O original está assim, ó. Então Deus criou Adão à sua imagem. Homem e mulher, ele criou Adão. Ishi
Ishá, no original, os criou macho e fêmea. Então Adão era macho e fêmea. Adão era homem e mulher. Não se escandalizem com isso aqui. E nem leve para o lado da heresia. Adão, ser humano. Adão não é o nome de um homem. Adão, macho e fêmea. A imagem de Deus. Adão era um ser coletivo, Jorge. Adão, antes da queda, não era um indivíduo. Não era uma pessoa. Ele era um homem coletivo. No Éden, todo mundo era Adão. Repare que coisa massa, gente. Então, quem era a humanidade que Deus criou? Um ser coletivo. Entendam isso. Quem era a imagem de Deus? Adão. Um ser coletivo. E aí eu viro para você e vou dizer, Abraão, não se engane. Você não é a imagem de Deus. Silvia, você também não é a imagem, nem meu pai aqui é a imagem de Deus. Mas nós somos a imagem de Deus. Nós somos coletivos. Nós somos unidos. Quando a gente está unido, a gente é a imagem e semelhança daquele que nos criou. Por isso que está escrito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu me manifesto. Um não é a imagem e semelhança do Pai. Amém? Estão conseguindo acompanhar? Por quê, gente? Porque o Deus que nos criou a sua imagem é uma família, é uma comunidade. Então, quando é que a gente revela Jesus? Quando a gente está junto. Isso é tão lindo compreender. Não precisa da lei, não precisa de pode isso, pode aquilo, obrigar a igreja, nada disso. Quando a gente está unido, a gente é a imagem do Criador, gente. Então, o paraíso, o Éden, era um lugar, meu amor, onde não existia eu nem meu. Existia nós. Existia nós. O paraíso foi criado à imagem de um Deus que fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Adão jamais ia chegar e dizer, isso aqui é minha árvore. Não, isso aqui é nossa árvore. O fruto não é meu, é nosso. Aí vem a serpente miserável lá no Gênesis 3 e aparece no jardim. Agora o interessante é que a serpente, que é Satanás, ou seja lá o que representa, mas representa o maligno, a serpente não chega, Isaac, e diz assim, ó, me adore. Satanás não manda ninguém adorar ela, cara. É interessante, né? Satanás não quis fazer ninguém adorador dele. Não, ela chegou assim, de surdina, e ela entrou no jardim para transformá-los em humanistas, em individualistas. Tudo que você tem que fazer é a vontade dele? É mesmo que tudo que você tem que fazer é a vontade de Deus? Ah, mulher, você não pode fazer o que você quer? Você tem vontade própria, mulher. Repare como foi mais ou menos assim. Se você comer, você vai poder dizer assim, eu acho isso bom. Ah, aquilo ali eu não quero não, eu acho ruim. Porque essa é a minha vontade. Então eu pergunto para vocês, o que é que acontece quando o homem e a mulher comem daquele fruto, gente? O que é que muda na vida deles? A gramática. A gramática vai mudar, Jorge. Sabe por quê? Já não era mais nós, e sim eu. Já não era mais nosso, e sim meu. Já não era um casal em uma só carne, mas 2 indivíduos morando juntos. É muito interessante isso, porque após a queda, até a mulher vai ganhar um nome. Porque antes da queda, até o nome eles compartilhavam. Mas após a queda, a palavra vai dizer que Adão colocou o nome dela de Eva. Eva é o nome da mulher, Adão, de Adão mulher, só depois da queda. Não antes da queda. O indivíduo é aquele, gramaticalmente falando, um indivíduo é aquele que não se divide. Isso foi só uma introdução para dizer que Deus quer tirar a nossa mentalidade caída. Ele quer matar o eu da nossa vida. E Ele mandou eu aqui para dizer que a gente precisa
ressuscitar por nós. Vou usar até uma expressão que eu usei aqui, que Rose vai lembrar depois. Aí, gente, o pecado é muito forte, é muito forte. Ele separou o homem de Deus e ele separou o homem do homem. Pecado é uma desgraça, é uma falta de graça total, mas ele fez algo pior. No Getsemane, Jesus vai olhar e ele vai dizer: Abba, Paizinho, se possível, afaste de mim esse cálice. Agora, a gente fala, que cálice? Ele viu, ele torturado, cuspido, aqueles espinhos entrando nisso. Que mané é isso? Os discípulos aguentavam cantando ser comido por leões. É ou não é? Os caras decapitados e um sorrindo. Olha o que acontece. Paulo e Silas lá todo preso, ferrado, adorava o Senhor. E Jesus, que é muito maior do que todos esses, não ia aguentar uma tortura? Não. Não era por isso, Silvia. Jesus experimentou, gente, porque pela primeira vez ele experimentaria o que é ser eu. Jesus não conhecia o eu. Ele era um, com o Pai e com o Espírito. E ele experimentou ser eu, para que nós pudéssemos experimentar ser nós. Novamente, voltarmos ao plano original do jardim. Isso é lindo, cara. Ai, gente, então hoje, gente, você pode olhar para o céu sem dúvida e dizer assim: estamos juntos, Jesus. Estamos juntos, mano. Maninho do coração. Ai, gente, se Deus, gente, é um ser coletivo, e Adão era um ser coletivo, quem Cristo é? Um ser coletivo. Um cabeça que está em cima e um corpo que está aqui, ó. Então, se você quiser conhecer esse Cristo, você entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto e vai conversar com ele em secreto, e você vai conhecê-lo. Mas também você tem que olhar para o lado. Olhe mais para o lado aí, olhe para o seu irmão, porque uma parte de Cristo, o corpo dele, está sentado do seu lado. Por isso que Deus vai dizer que é impossível você não amar o seu irmão a quem vê e dizer que ama a Deus a quem você não vê. A Bíblia diz, chama de hipócrita e mentiroso. Se você não ama o seu irmão, que é parte do corpo de Cristo, você não ama a Deus. Não adianta. Ver como a Bíblia toda é perfeita, gente. Oh, meu Deus, gente. Isso aqui é muito bonito e é muito forte, porque às vezes a gente tem que olhar mais para o lado e a gente vai experimentar mais o Cristo, porque Cristo é um homem coletivo. E um pedaço dele está sentado aí, ó, do seu lado. No caso de Abraão, na frente e atrás. No caso de Jorge, todos à frente. Ai, gente, é por isso que não se exclui ninguém na ceia, gente. Quando a gente entende isso, por isso que cada um pega um pedaço do corpo de Cristo, porque quando todo esse pão se junta, Jesus aparece. Ainda fica um bando de pastores dizendo que você não pode ceiar. O cara quer ser parte do corpo. O cara quer um pedaço de Cristo. Ele diz, você não pode. Quando se ajuntasse todo mundo, Cristo aparecia. Ai, gente. É por isso que Jesus vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem, eu apareço. Porque um só não revela Cristo. Você entra no teu quarto, você vai conversar com o Pai, você vai ser íntimo de Cristo, mas para você revelar Cristo, 2 ou 3, um ser coletivo. Sabe, gente? Já está filmando ali, eu não preciso pedir para meu amor, não. Você viria para o culto sem vontade de vir ao culto, mas você viria para o culto sem vontade, só por pensar que o pastor preparou uma palavra com todo carinho para vocês, que o pastor jejuou, que o pastor orou, que o pastor se consagrou, que o pastor preparou uma mensagem para entregar a vocês. Você está sem vontade de vir para o culto, mas você viria só por isso, só para honrá-lo? Você viria para um culto só porque pensou, a igreja está contando com minha presença ali, eu sou parte do corpo de Cristo? Você iria só com essa mentalidade, mesmo sem vontade, porque nós somos humanos?
Você viria para a igreja somente para servir, se não fosse para receber sua bênção, ou por uma palavra que agrade o seu coração? Eu estou indo lá só para servir, só para encher as cadeiras, para quem passar na rua, ver aquele pessoal todo e eu querer fazer parte também. Mas eu não estou com vontade, você viria só por isso. Se não, com muito carinho eu vou dizer para você da internet e para aqui. Se não, você só vive para você. Se não, você não é imagem e semelhança de Cristo. Porque Cristo é um ser coletivo. A gente viver só para si, a gente não é imagem e semelhança de Cristo. É dura essa palavra, né? Falaram a mesma coisa para Jesus. É dura essa palavra, né? Pastor, pegue leve. Cara, eu não vou pegar leve nunca. Porque eu prefiro estar em paz com Jesus do que em paz com vocês. Mas não é. Se eu não for perseguido, se a gente não for perseguido, Abraão, Isaac, igreja, Jorge, a gente não é de Cristo. É simples, gente. Olhe bem, vou dar um exemplo bem pessoal aqui, porque Cristo me mandou falar isso. Muitas vezes eu peço para o amado Abraão ou Isaac pregar aqui. Isaac vende picolé na praia e trabalha como salva-vidas. Abraão trabalha como ajudante de pedreiro ali. Você acha que eles têm muito tempo para preparar a pregação? No meio dessa raladura toda, eles gastam tempo para preparar algo para trazer para o corpo de Cristo. Mas a nossa vontade diz assim: eu não estou afim não. Você é imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo? Ei, eu não estou sendo religioso aqui não, dizendo que tem que vir, não tem. Mas se você for imagem e semelhança de Cristo, vai brotar uma alegria dentro de você, e você vai ter vontade de servir a comunidade que te serve também. É uma mente transformada. Então, se você não é assim, não escute mais o seu pastor, mas chegue em casa e diga: encha-me de Cristo. Senhor, encha-me de Cristo, porque eu não tenho esse poder, mas Cristo tem. Eu tenho tempo de preparar a palavra, mas esses dois aí não tem não. Mas prepara, porque amam a Cristo. E Cristo está sentado aqui também, né? E é lindo, né, Abraão? Meu Deus, gente. Decida, gente, pedir a Ele que governe a sua vida. É só isso. Ah, mas claro que vai ter dia que não tem como. A gente é humano, a gente é dessa terra, gente. Vai ter dia que não vai dar e está tudo certo. Não é para ser obrigação, não. É para ser leve. Se não está leve, a caminhada está errada. Tem que ser leve. Porque assim, muitas vezes, eu vou falar uma coisa aqui. Muitas vezes a gente se ofende, né? Com alguma coisa, ou acha que é uma indireta. Não é indireta não, viu? É direta mesmo, na cara, com luva de boxe de direita. A gente se ofende. Mas aí, o que diferencia a gente dos fariseus da época quando a gente se ofende? Porque quando Jesus falava, Rose, as palavras duras, os pobres, os miseráveis, as travestis, eles aceitavam. Mas os fariseus endureciam o coração. Eles estão falando de mim. Ele está falando isso por causa disso. Endureciam o coração. Se a gente endurecer o coração, não temos diferença, Jorge, dos fariseus. Jorge está ali, ó, com 400.000 horas de direção. Aí de vez em quando eu estou olhando para ele dando um grito para ele não dormir. Mas glória a Deus por sua vida, Jorge. Que Deus abençoe muito você e minha diaconisa linda, velho. Aí vamos voltar para João 17 aqui, para eu não me delongar. Nós fomos chamados, Silvias, para sermos Cristo. Qual a nossa nova identidade? Cristo. Eu sou Cristo. Ei, que coisa linda. João 17, 20 a 23. Agora eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Vai dizer assim: olha que coisa, olha, essa é uma das orações mais lindas da Bíblia. Jesus conversando com o Pai, intercedendo sobre a gente, cara. Dizendo assim: ô meu Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Aí falam umas coisas tão difíceis que eu acho que Pedro não entendeu nada. Porque quando Pedro foi escrever a carta dele, ele diz assim que Paulo escreve de uma maneira muito difícil. Mas aqui é João, olhe bem. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles.
Ou seja, ele estava falando para os apóstolos, mas ele está dizendo, eu rogo também pelos aqueles futuros. Eu rogo pela Silvia, pela Rose, pelo Abraão, pelo Jorge, por todo mundo aqui, ó, que virão depois, para que todos sejam um. Ele roga ao Pai para que a gente seja um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá-lhes glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Para que Jesus morreu, gente? Para nos colocar nessa coletividade chamada Cristo. Olha que coisa forte. O mundo só vai conhecer que somos de Cristo se formos um. É por isso que o que a gente ouve por aí é: eu odeio crente. Não estão errados, não. Eu não suporto crente. Ai, gente, a igreja afasta mais do que a junta. Não. Igreja é carral. Essa igreja aqui não é igreja eclésia. Essa igreja aqui é uma igreja carral. É uma família. Carral é família. Eclesia são as paredes. É uma instituição. Essa instituição eclesia só serve para a carral dizer: eu tenho um endereço para a gente congregar juntos. Porque se derrubar essas pedras, em qualquer lugar, a gente continua sendo ICEM. A gente continua sendo carral. Isso é lindo, né, velho? O mundo só vai crer. Fala que a natureza geme para a manifestação dos filhos de Deus. A gente fica querendo a manifestação extraordinária de Deus e a natureza toda está esperando a manifestação nossa. Filhos de Deus. Não tem mais eu. Não tem mais meu para o convertido. E sim nós. É nosso carro, nossa casa. É claro, gente, que você não vai pegar isso literalmente, mas se algo é teu, é para servir. Por que eu não nego carona? Porque não é meu, eu sou o mordomo das coisas de Cristo. Eu estou cuidando. A casa, tudo que a gente tem, é tudo nosso. O que Jesus veio, gente, fazer na terra, nos ensinar a ser Cristo e nos ensinar a ser humanos. Creio, Jesus era 100% humano. Ele nasceu do ventre de uma mulher, 100% humana e obediente. Ele cresceu, ele aprendeu com Maria e com José. Só não tinha pecados. Ser humano é ser extraordinário como Jesus. A gente é que está poluído. A gente é que está todo desgramado, gente. Estragados. Jesus não estava vivendo sobrenatural, não. Ele estava vivendo o natural que a gente foi chamado para viver. Só que a gente não vive, porque a gente não aprende a ser um ser coletivo. Imagem e semelhança do Pai. Por isso que ele foi chamado o último Adão, porque ele veio resgatar aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. Caiu. Jesus não. Com isso, gente, a gente tem que parar de orar assim: Senhor, rasgue o céu e venha. A gente fala, né, Isaac? Senhor, rasgue o céu e apareça. Não. Senhor, me rasgue e apareça. Porque tudo que a gente precisa já foi colocado dentro de nós. Já foi derramado dentro de você, gente. A gente só não enxerga porque a gente é um ser. E eu estou falando com o número 1, ao mesmo tempo fazendo uma ambiguidade. A gente é um ser egoísta. Agora eu pergunto assim: se eu e Abraão somos um, se eu e Cristo somos um, gente, sabe? Não, se eu e Cristo somos um, se Abraão e Cristo é um, então eu e Abraão somos um. Não tem outra regra, mas a gente quer espiritualizar tudo. A gente quer dizer que ama Cristo só porque tem um louvor bonito. Até nisso aqui, ó, a gente é uma comunidade. Não é um para parecer mais do que o outro. Não existe isso. Eu falo sempre, louvor de igreja tem que ser uníssono. Louvor de igreja tem que ser algo... Não é show.
A gente está aqui uma comunidade para levar todos a adorar. Quebra-pau existe em qualquer canto, no louvor aqui, em qualquer lugar. Um bom quebra-pau é até bom, né? Principalmente nos estudos, para a gente sair mais fortes em Cristo Jesus. Somente assim, Abraão, a gente vai expressar a glória do Deus e irritar o inimigo. Cara, aí que Rose vai gostar. Olhe para o lado aí, faça uma cara de maloqueiro e diga, é nós, mano. Ah, gente, a oração do Pai Nosso, interessante, eu falei para Jorge ali, que coisa linda, cara, porque eu disse assim, Abraão, eu cheguei em casa e dizer, eu não posso esquecer, aí peguei até um bilhetinho, botei no bolso, esqueci de olhar o bilhete, de pedir para Abraão iniciar com o Pai Nosso. Foi o que ele fez? Ele orou o Pai Nosso, sem eu nem pedir. E aqui, ó, Pai Nosso, que estás nos céus, o pão nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido a nós, mas livrai-nos do mal. Amém. Então sabe aquela dificuldade que o irmão está na casa dele? É nosso. O pão é de quem? É nosso. Mexeu comigo? Mexeu com nós. Por quê? É nós, mano. Não tem outra. É nós. É sempre nós. Sabe, gente, por isso, a gente não julga o outro, Isaac, quando o outro cai. Rapaz, qualquer lugar ruinzinho é dentro da igreja. Quando um cai, soube de não sei quem, ó, em vez de ir pro culto, estava ali na academia. Soube de não sei quem, em vez de estar, ele estava ali fazendo isso. Olha aquela pessoa ali, está no mau caminho. Cara, a gente não julga mais. Por quê? Porque o pecado dele é nosso. Você vai julgar ele, você está jogando você também. Estende a mão e ajuda, porque ele e você são um. A gente só vai se tornar um em Cristo quando a gente tiver esse nível de compaixão. É difícil, mas é possível, por meio de Jesus Cristo. Evangelho é isso, gente. A gente quer cantar um solo e Deus quer apresentar um coral. Aí eu falei da síndrome de Jacó, porque a gente quer o evangelho de Jacó, e Cristo quer nos apresentar e nos chama para o evangelho de Israel. Quem não sabe, Jacó é de onde derivou todo Israel. Israel de hoje, todas as tribos, as 12 tribos, derivou de Jacó, mas não de Jacó, porque Jacó disse que lutou com Deus e Deus mudou o nome dele. Jacó era um cara egoísta, individualista, e Deus, depois disso, quando ele se transformou, Deus falou, agora eu não te chamo Jacó, individualista, mentiroso, enganador, né, que significa? E te chamo agora de Israel, cara, uma nação, agora é um povo. Eu não te chamo mais individualista, Silva, eu te chamo agora uma nação. Eu te chamo um coletivo, eu te chamo uma família. Mas muitos têm essa síndrome de Jacó. Ele passa a vida inteira atrás de bênção. Vem para cá, não é diferente não. Me abençoe, ore por mim, estou sofrendo, não me deixe, me abençoe, me abençoe. Fique ligando para mim para o culto. Se você não ligar, eu não vou. É tudo assim, síndrome de Jacó. Aí Cristo não pede nada para ele, pede para Israel, pede para nós, eu vou te converter. Agora você não será mais Jacó, você não será mais eu, e sim Israel, e sim nós. Isso é lindo. Deus nos chamou aqui hoje para nos libertar dessa síndrome de Jacó. Você sabia que se Jesus estivesse aqui, ele estaria servindo? Estaria servindo. Provavelmente ia dizer assim, Jorge, vai para o lado aí que eu vou servir. Não ia não, ia ajudar Jorge a servir também. Ele ia servir, gente. Mas a gente quer cadeiras vermelhas especiais em cima do altar. A gente quer um culto que nos agrade. A gente quer um pastor que pregue bênçãos materiais e não que nos confronte. Eu sempre digo e vou repetir, todo mundo já conhece essa minha frase. Eu consigo ver cada rosto aqui. Só tem um rosto que eu não consigo ver. O meu. Porque a gente não foi chamado para olhar só para a gente. A gente foi chamado para olhar para o próximo.
Ai, gente, a gente precisa olhar para alguém do lado aí e dizer assim: eu preciso de você. Quando a gente entende isso, a gente serve mais. Vir ao culto, como Isaac gosta de dizer, não se torna mais um esforço, se torna uma alegria. Você vê que eu não estou falando que é a gente que tem que fazer isso. O que eu estou falando é: deixe Cristo te transformar. E vai parar de ser um esforço, vai ser uma alegria, gente, grande. Né? Por quê? Porque nós precisamos um do outro. Nós vivemos para servir. Quantos aqui têm se preocupado com a dor do próximo, como se a dor fosse sua mesmo? Se você é parte de Cristo, a dor é sua mesmo. Sabia? Se você não está sentindo essa dor, gente, sinto informar. Talvez a gente não seja parte de Cristo. Ou a gente está precisando só ter mais compaixão, deixar Cristo transformar mais a gente. Sabe o principal mandamento? Amar a Deus, claro, e amar ao próximo como a si mesmo. E aí antes a gente dizia que era primeiro amar ao próximo, aí depois me explicaram que não, pastor, você ama a si mesmo e da mesma maneira você aplica no próximo. Ah, cara, mas tem algo muito mais profundo que isso. Amai ao próximo sabendo que são um. Esse é o segundo mandamento. Eu tenho que amar Isaac, sabendo que eu e ele somos um. É isso que quer dizer esse mandamento. Eu tenho que amar meu amor, isso é fácil, sabendo que eu e ela somos um. Amar Abraão é muito fácil. Eu quero ver amar. Eu brinco com ela, não dá para ficar retado com Abraão, não. Ele é um cara completamente com o coração em Deus, e pronto. É massa isso, né? A gente vê a gente no outro, cara. E vê a vontade do outro agradar a você também. Isso é lindo, gente. Oh, meu irmão, por isso Paulo vai dizer: quem ama a esposa, ama a si mesmo. Por isso que eu posso olhar para meu amor aqui e dizer: é nós, mana. É nós. Por quê? Porque o que Deus fez nós, ninguém pode fazer virar eu. Vocês estão entendendo? Se Deus fez nós, ninguém, homem nenhum, separa. Só separa dois eu casados, mas um nós juntos, ninguém separa. E a religiosidade não entende isso. Aí fala aquelas atrocidades dos dois viverem infelizes pro resto da vida. E eu estou sendo muito corajoso de dizer isso aqui no altar. Dois eu separados, um homem separa. Mas um nós junto, ninguém separa. É isso que Cristo quer dizer. O que Deus uniu, vira um nós. O que homem une, não. Ai, gente, eu vou ensinar vocês o que é essa igreja. Eu vou para um lugar, por causa da parede, do altar, das profecias, das selfies naquelas mega igrejas, e nunca entendo o que é ser igreja. Eu vou dizer, porque se tem gente aqui, tem igreja. Se tem gente ali na praia reunida, de Deus, claro, é igreja, é semelhança de Deus. Se a gente estiver reunido, a gente é igreja, se tornam um. Agora, para terminar, eu vou endoidar vocês de vez e aí eu encerro o culto. Renovação de mente. Adão era imagem e semelhança de Deus, certo ou errado? Ou seja, ele era perfeito, minha mãe. Ele era imagem e semelhança de Deus, era completo. Agora, como é que a palavra diz que ele se sentia só? Porque ele se sentia só, então Deus se sentia só? Sim e não. Por quê? Porque Deus derramou o amor dele no Filho, que estava dentro dele. Deus precisava derramar o amor dele. Ele derrama no Filho que estava dentro dele. Mas o Filho não tinha em quem derramar o amor. Agora, voltando, onde estava o que estava faltando em Adão? Estava onde? Dentro dele. Deus derramou o amor dele no Filho que estava dentro dele. O que estava faltando em Adão estava onde? Bom, é só para ver se vocês estão entendendo, para não se atrapalharem.
Então Deus coloca Adão para dormir. Deus matou Adão, gente. Não foi aquele mata-leão de golpe, não. Ele matou Adão. Adão morreu. Ele fez um corte na costela e tirou a mulher. Aí Adão olha para a mulher e diz: carne da minha carne, sangue do meu sangue, gente. Sou eu, né? Sou eu. Bem mais bonito que eu, né? Mas sou eu. Tem mais curva, mais bonita. Mas sou eu aqui. Era um. Adão era um com a mulher que Deus tirou. E agora, para encerrar, na doideira, eu vou mostrar o mistério glorioso da cruz, nessa história de Adão, em toda essa coletividade que eu tive que lhes dizer. E espero que vocês estejam entendendo. Adão pecou. E aí vocês sabem, mataram o bezerro, fizeram aquilo, até viu o último Adão. Aí Cristo se sentia só. Deus se sentia só, derramou o amor dele em Cristo. Adão se sentia só, derramou o amor dele na mulher, tirou uma parte dele e fez a mulher. Cristo se sentia só. O que Deus fez com Cristo? Matou. Você percebe? Cristo se sentia só. Deus matou Cristo. E veio uma lança onde de Cristo? Na costela. De novo, igualzinho a Adão. E de Cristo, ele tirou a mulher, a noiva, a igreja, nós, e não eu. E Cristo olhou para nós, sua nova criação, e disse: carne da minha carne, sangue do meu sangue, e farão coisas extraordinárias, muito maiores do que eu, porque agora vocês são nós. Cara, esse é o mistério. Agora, todos nós também somos Cristo. Por isso ele falou: quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem pacto comigo. E esse é o mistério que poucos conhecem, porque só ouvem religião. É Cristo em nós, a esperança de glória. Oh, meu Deus. E aí ele olha para você lá de cima, nesse momento, e diz o quê? É nós, mano. É nós. Quer cear? Não posso. Sou pecador. Não sou casado. Não sou batizado. Eu não te perguntei isso, cara. Não tem ninguém que te bote no poço, não. Eu não perguntei isso. Perguntei se quer comer da minha carne e beber do meu sangue. Vamos ficar de pé para a gente fingir que está acabando, mas está acabando 8:06. Como é possível, Isaac, não estando em comunhão, podemos ser parte de algo maior e glorioso em sintonia com o corpo de Cristo? Como é possível a gente, sem se reunir, ser parte desse algo maior? Servir, ser parte do corpo de Cristo, ser Cristo aqui na terra. Eu sei que Cristo transforma a gente. A gente fala aqui bastante que quando a gente enche de Cristo, as outras coisas perdem a graça. É verdade e não é verdade. Porque existem coisas que estão nas nossas fraquezas, senão a gente estava livre de tudo. E não estão. Para uns vai ter uma coisa que aí entra um outro versículo que realmente não é muito agradável, que diz o quê? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Não, quem quer me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um trabalho diário. Eu não quero ir naquele lugar não, que eu me comprometi. Espera aí, eu vou me negar. No culto retrasado, rapaz, pense num cara que não queria vir, naquele culto que você foi pregar. Eu estava com uma preguiça, aí eu falei: carne, fica aí, espírito, leve ela. No culto passado, fui a ver dela. Não estou não, mas meu espírito vai levar minha carne. E pronto. E a gente se alegrou. Por quê? Porque juntos a gente novamente foi Cristo. Claro que para ela é mais difícil, né? Mulher tem aqueles períodos que não é fácil. Para mim foi descaradagem mesmo, mas pelo menos eu disse: Espírito, você me conduz. Tanta gente que não quer entender o Evangelho da Graça. Sabe? Se eu desse ordens aqui, ia ser mais fácil. Talvez a igreja estivesse cheia, porque a galera ia dizer assim:
Aquele pastor ali é retado, é mandão. Ele dá as ordens lá, é um cara do Velho Testamento. Eu tinha um pastor assim. Meus pais conheceram. Mas a graça, acreditem, deixa tudo mais difícil, porém mais grandioso. Quem sai perdendo, gente? Quem sai perdendo? Olhe um para os outros aí agora, só isso. Olhe um para os outros. Agora, olhem para cima. Vocês são um com cada um aqui. E nós somos um com aquele que reina. E é por isso que antes da gente aplaudir o Deus dos Reis, eu quero passar para Abraão dar as considerações finais e orar com a graça para a gente. Amém? Glória a Deus.